Oi, tudo bem? Eu sou a professora Bianca e hoje eu vou dar uma aula sobre figura humana. Essa aula vai ser uma introdução sobre desenho gestual dentro da figura humana, já que a figura humana engloba tudo que a gente pode desenhar com base no ser humano. Já o desenho gestual, que é uma parte disso, engloba mais a parte do movimento no desenho. Para os exercícios dessa aula, vocês podem usar o lápis e papel ou então o meio digital se vocês preferirem, como a tablet ou a mesa digitalizadora. Então vamos começar. Aqui, tem alguns exemplos de como retratar o desenho de figura humana. A gente pode perceber que os detalhes são deixados um pouco de lado e esses desenhos são mais próximos a um rascunho do que uma ilustração finalizada. Mesmo esses dois exemplos aqui, que tem a sombra mais trabalhada, se a gente olhar os pés e as mãos, elas não têm tanto detalhe. Nesse último desenho aqui, que a gente tem apenas as formas, a gente ainda consegue entender o que está acontecendo. Todos esses exemplos estão bem descontraídos e naturais, então esse vai ser o objetivo da aula, entender como passar esse movimento natural para o papel. Esse estudo normalmente ele é feito com modelos vivos, pessoas reais. Isso pode acontecer em uma oficina de desenho de observação, com pessoas ao seu redor, seja na rua, num café, que nem esse primeiro aqui, ou com fotografias, que a gente pode usar um site de referências, né? Como o Senchstock, Line of Action e até mesmo o Google. E tudo isso auxilia a gente a desenhar personagens mais fluidos e naturais, tanto na ilustração quanto na animação. E o melhor de tudo, o desenho gestual pode ser utilizado em qualquer personagem, e até mesmo em objeto. Mas hoje a gente só vai focar em seres humanos, tá bom? E como é que a gente começa? A primeira coisa que a gente precisa estudar são as referências. Então pegar imagens e situações que você não está acostumado a desenhar, sair da zona de conforto mesmo, e tentar entender como é que ela funciona e as poses. Mesmo que você goste de desenhar no estilo mais cartoon ou até anime, você pode fazer esses estudos utilizando esses estilos, mas de vez em quando é bom tentar entender como funcionam os movimentos e até os músculos e curvas no corpo de um ser humano realista. Mas ok, e depois da referência, o que fazer? Primeira coisa é procurar a linha de ação. Ela auxilia a entender como funciona o movimento do corpo. E como é que a gente descobre ela? A gente tem que vir do topo da cabeça até a ponta do pé, ou então até a parte mais distante do corpo. Essa linha de ação normalmente vai estar em S, C ou I, sendo o I a forma mais rígida, ou seja, mais reto, né? E o S e o C vai ser mais fluido. Quanto mais encolhido for o movimento da pessoa, mais estreito vai ser essa letra. Então assim, que nem nesse primeiro. Já que ele está todo abraçado, bem apertado, esse S vai ser mais encolhido. Essa do meio, que já é um C, né? Se a gente olhar aqui a cabeça, pelvis e perna, ela está formando um C. E é um C bem aberto, né? Então ela está esticada. E nessa terceira, ela está em formato de S. Então a cabeça está para um lado, a pelvis está para o outro, o joelho para o outro e os pés para o outro lado, formando um S. E esse S está mais aberto, né? Beleza, agora o segundo passo, a blocagem. A blocagem é colocar blocos nessa estrutura da linha de ação. E esses blocos eles vão estar posicionados no tórax, onde a gente tem a costela, né, as nossas costelas, e na pelvis, que é onde tem a bacia e quadril. Esses blocos, na maioria das vezes, eles vão estar em perspectiva, por isso que a gente tem que prestar muita atenção como é que o corpo está posicionado. Como aqui, que eles estão todos de lado, né? Já nessa terceira, ela está mais em perspectiva, então a gente consegue ver a parte de baixo desse bloco, assim como as laterais, né? Depois eu vou passar um esqueminha de como descobrir e fazer essa perspectiva. Então tá. Com essa estrutura somada com o esqueleto que a gente costuma fazer em desenho de personagem, a gente consegue montar a figura final, adicionando músculo, roupa, outros elementos. Sendo assim, a gente vai para o nosso primeiro exercício. Então tá, agora a gente vai ter que encontrar a linha de ação e fazer a blocagem de cada pose desses exemplos. Aqui eu já fiz um exemplinho, então, como é que a gente vai fazer esse exercício. Então, aqui eu encontrei a linha de ação, fiz a blocagem e fiz o esqueleto. O esqueleto é importante para a gente conseguir fazer a estrutura, depois também da figura. Então, aqui, vamos observar a primeira figura. Ela ali está em formato de S, né? Vamos ver, do topo da cabeça até o final da perna esticada dela. Então, ela tem ali na coluna dela, né? O quadril dela está sendo jogado para frente e a perna está voltando aqui um pouquinho. Então, forma esse S. Mas ela não tem só essa linha de ação. A gente consegue ver aqui, na outra perna dela, uma linha em C. Porque ela está trazendo o joelho para dentro e depois o pé para fora, né? Então, às vezes as figuras podem ter mais de uma linha de ação também.
Então, por isso que é bom sempre prestar atenção. A primeira coisa que a gente vê na figura, a gente procura essas linhas de ação, né? E marca elas. Depois de um tempo vai ficar automático. Então tá, vamos fazer a próxima figura. Então, como é que a gente vai começar? A gente vai começar com a cabeça. A cabeça a gente começa com um círculo. Por quê? Porque ela vai ser a nossa referência para todo o resto. Vou fazer um círculo aqui. Aí da cabeça eu vou marcar, então, a metade dela. Ali como a figura tá... Essa pessoa tá olhando um pouquinho para baixo e pro lado, eu vou fazer a divisão aqui mais pro ladinho. E eu vou fazer a linha dos olhos também. Como ela tá olhando para baixo, fazer a linha dos olhos um pouquinho mais para baixo. Aí eu só vou fechar a cabeça com um triângulo só para eu ter essa forma, para eu não me confundir depois. Beleza. Agora a gente vai fazer a linha de ação. Então, a linha de ação vai ser do topo da cabeça até a parte mais comprida, né? Então, a gente vai tentar pegar ali esse pé esticado. Então, como ela tá formando um C, né, ali do topo da cabeça até o pé esticado. É um C bem aberto. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer o esqueleto. A gente faz o esqueleto primeiro e depois a blocagem, porque fica mais fácil, tá? Então, o esqueleto, lembrando que ele sempre vai ter linhas retas para os ossos e bolinhas para as articulações. Então, vou começar com os ombros. O ombro ali, ele tá meio inclinado, né? A gente consegue ver que o ombro esquerdo tá bem próximo do rosto, quase escondidinho ali. E o direito tá se projetando pra frente. Não pra frente, mas pro lado, né? E agora a linha do quadril. Então, a gente pode contar mais ou menos 3 cabeças, contando aqui, né? Do topo da cabeça até o queixo. Então, 1, 2, 3, mais ou menos 3 cabeças. E a gente faz o quadril inclinado também. Um pouco grande. E bolinhas. Tá certo. Então, agora vamos fazer as pernas, né? Vamos fazer essa perna esticada. Então, ali, ó, apesar de ter as curvas da coxa e da panturrilha, a perna dele tá reta, né? Porque os ossos estão esticados ali. Mas a gente vai tentar seguir na diagonal, para dar essa impressão da curva de ação. Fazer um risquinho pro pé. E o joelho vai ser bem no meio da perna, né? Porque a distância aqui da coxa e do resto da perna tem que ser a mesma. Agora a outra perna, ela tá esticadinha também, né? Elas têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho, porque senão tá muito em perspectiva. Fazer a linha do pé. Joelho. Agora os braços. O braço direito, ele tá esticado na diagonal também, né? Então, a gente vai esticar ele na diagonal. Opa, fiz uma muito alto. Cotovelo no meio. Fazer só um risquinho e um polegar daqui pra mão. E o braço esquerdo tá pra cima também, né? Mas ele não tá reto pra cima, ele tá na diagonal também. Bem pouquinho, mais sutil do que o outro braço, mas na diagonal. Também mais ou menos do mesmo tamanho. Cotovelo no meio. Risco pra mão, polegar. Beleza. Agora que a gente fez o esqueleto, a gente vai blocar. Beleza, agora que a gente fez o esqueleto, vamos blocar a figura. Como é que a gente vai fazer a blocagem? Então, aqui nesse outro eu fiz caixinha, né? As caixinhas vão estar em... Agora a gente tem que blocar a figura. A gente tem que fazer as caixinhas, né? Muitas vezes essas caixinhas vão estar em perspectiva, né? Como essa aqui. E como é que a gente vai saber a perspectiva dela?
Uma dica bem simples é sempre procurar a linha da axila. Então, ali, ó, nessa figura do meio, né? Mais ou menos aqui assim, a gente vê a linha da axila, tá? Nessa primeira figura, a axila tá um pouquinho mais pra frente aqui, né? E a gente consegue ver um pouquinho da lateral do corpo dela. Por isso que essa caixinha tá de lado, né? A figura do meio, a caixa já tá bem de frente. Por isso que a gente só vai fazer a face da frente. Aí as linhas têm que ser paralelas. Ou seja, elas vão ter a mesma direção, né? Se ela estiver reta, as duas vão ser retas. Se ela estiver na diagonal, vocês vão ficar na diagonal. Então, isso é ser paralelo. Então, eu vou pegar essa linha do ombro e vou fazer uma linha paralela aqui embaixo. E vai ser só assim, a face pra frente, né? Então, a gente não consegue ver muito a lateral dessa caixinha. Beleza, agora já aqui no quadril, vamos começar primeiro fazendo uma linha um pouquinho acima da linha do quadril. E daí, como ele tá meio de lado, a gente percebe que essa perna direita, ela tá mais à frente do que a perna esquerda, certo? Então, a gente vai fazer uma entradinha aqui, dessa caixinha. E eu vou puxar pra cá, ó. Vou fazer um paralelepípedo não, um trapézio. A gente vai fazer um trapézio. E aqui eu vou fazer um pouquinho na diagonal, diagonal, e eu vou fechar. Porque tá aparecendo um pouquinho a lateral. Tá? Então, a gente sempre tem que prestar atenção se tá mostrando a lateral, se tem alguma coisa na frente da outra, pra poder mostrar essa perspectiva. Beleza, agora esse terceiro. Então, nessa terceira imagem, esse menino tá de cabeça para baixo. A gente vai começar pela cabeça? Vamos. A gente sempre começa pela cabeça, porque ela vai ser a referência. Então, a gente começa com um círculo de novo. Vamos fazer o direcionamento da cabeça, então ele tá com a cabeça um pouquinho de lado. Vamos fazer a linha dos olhos. E fechar a cabeça com um triângulo. Então tá, agora a linha de ação. Então, ali do topo da cabeça dele, né, mesmo de cabeça pra baixo, até a ponta do pé dele lá em cima. Então, tá formando um C bem esticado também. Para um pouquinho não ficar tão rabiscado. Beleza, temos a linha de ação. Agora, esqueleto. Então, os ombros. Aqui, ó, o ombro direito dele tá bem na frente, né? Ele tá bem encostado do rosto dele. Então, a gente vai fazer uma bolinha para esse ombro. E o ombro esquerdo tá lá atrás. Então, vou fazer uma bolinha aqui atrás. E daí a gente liga esse ombro, ele tá um pouquinho na diagonal também, né? Um pouquinho maior. Não tem problema de passar na frente do rosto, tá? Depois a gente apaga essa linha. Agora, passar na frente do rosto. E agora o quadril, né? O quadril tá bem na diagonal. Ih, tô achando que ele ficou muito esticado. Essa linha mais aqui assim. Então, 1, 2, 3. Mais aqui assim, na diagonal. Tudo bem? Então tá. Agora vamos fazer os braços primeiro, porque assim a gente já tem a linha do pé aqui. Então vai ficar mais fácil de achar. O braço direito dele, então, tá passando aqui na frente do rosto, né? Então ele vem aqui até um pouquinho depois da linha dos olhos. A gente faz o cotovelo. E depois... Opa, fiz ele muito pra dentro. Então, do ombro, um pouquinho abaixo da linha dos olhos. E daí a gente fica pra frente. Mesma distância aqui e aqui.
e eu vou fazer a mão. Agora o outro, ele tá mais dobrado, né? Então, eu vou deixar um pouquinho mais na diagonal. Cotovelo. E braço. Beleza, a gente tem os dois braços agora. Vou apagar as linhas que estaram. Agora eu vou fazer a perna esticada. Então, eu vou seguir a linha de ação, mas ela tá esticadinha ali, né? Então, esticar na diagonal. Fazer uma pro pé, uma linha pro pé, marcar o joelho. E agora a outra perna, fazer ela dobra bem pouquinho ali, né? Então vem um pouquinho aqui na coxa e depois ele dobra um pouquinho no resto da perna. É bem sutil. E daí a gente sabe que o pé vai ficar mais ou menos aqui entre as mãos. Bolinhas. Então, aqui é a quadril, né? E aqui começa a outra perna. Mesmo jeito aqui. Precisa sair um pouquinho maior. Beleza, e a gente tem a coluna, né? Aqui. Agora, a blocagem. Então, ele tá bem de lado ali, né? Então, vamos ver a linha da axila dele ali. A gente consegue ver bem a lateral do corpo dele. Aqui e aqui. Aqui ficou bem em cima, mas vou reforçar para vocês verem. Aí, paralela com a linha do ombro. E daí eu vou fazer uma diagonalzinha, então, para fazer a lateral, para baixo, assim. Para baixo. E linha paralela aqui. Elas não vão ficar na mesma altura, né? Porque a gente tem que seguir a diagonal aqui. Então, vou ficar pra baixo uma e pra cima outra. E eu vou pintar pra destacar essa lateral. E no quadril dele, a última, a gente faz um pouquinho mais pra cima, né? Ele tá também com a perna direita dele mais na frente do que a esquerda, né? Então, eu vou fazer aqui. Vou entrar um pouquinho aqui para essa perna direita ficar mais à mostra e vou fechar. Então, o trapézio vai ficar mais inclinadinho, né? Aí, aqui eu vou fazer na diagonal, diagonal e vou fechar. E vou pintar para destacar. Aqui a gente consegue ver bem pouquinho da outra face. Vou tentar um pouquinho. E pronto, agora a gente tem o esqueleto com o movimento, a estrutura, né? E a partir disso a gente começa a montar o músculo e roupa e outros detalhes. Esses e outros detalhes são o que vão construir a sua figura, seja ela humana, de modelo vivo ou um personagem criado. Aqui a gente tem alguns exemplos da linha de ação aplicada em personagens de cartoon. E junto com ela a gente tem o exagero, que é outro elemento muito importante para dar vivacidade para a ação. Então aqui, ó, um personagem cansado, o soco fica muito mais interessante com o exagero e a linha de ação. Aqui no Tom e Jerry a gente pode ver, ó, para quem já teve as aulas de animação, que as linhas são aplicadas principalmente na antecipação. E elas auxiliam também na atuação do personagem. Aqui no meio a gente pode ver que os objetos também são utilizados como parte da linha de ação nesse cartoon, né? Deixando o movimento muito mais interessante. Agora a gente vai fazer o segundo exercício. Você pode pausar o vídeo agora e fazer sozinho aquela estrutura que a gente fez nas outras poses, com esqueleto, linha de ação, blocagem. E você pode dar uma exagerada nessa linha de ação. Lembrando que a linha deve vir do topo da cabeça até a parte mais comprida, que é a ponta do pé. Sua vez, vai lá. Agora a gente vai fazer uma figura finalizada, né? Pra gente ver como aqueles desenhos que a gente viu anteriormente ali, como é que a gente continua isso. Então a gente vai ter que dar o volume, né? Tá bom. Então eu sempre gosto de começar pela cabeça, porque ela me ajuda mais com a expressividade. Então aqui, a gente sempre vai observando as curvas que tem ali
modelo. Então, ela tem uma curvinha ali no olho. Vou fazer um pouquinho pra cá. Vamos ver ali, ó, o pescoço. O pescoço sempre vem da linha da orelha, né? Pra quem já sabe, linha da orelha vai ser da linha dos olhos até a linha do nariz aqui. Tá, deixa eu fazer o rosto primeiro. Vou fazer o olho, ó, nariz e a boca. Então, olho, metade entre o olho e o queixo, metade entre o nariz e o queixo. Então, a boca. E a orelha vai ficar entre essa linha do olho até essa linha do nariz. Uma olhinha rápida de rosto. Então, aqui, a gente vai pegar aqui da orelha e vai puxar pra baixo ali, né? A gente consegue ver essa parte do pescoço ali, bem na frente, né? E esse pescoço aqui, ó, do lado, a gente não consegue ver. A gente já vê esse músculo aqui dela, que é o trapézio, né? Então, a linha do ombro, o osso do ombro tá aqui mais embaixo, a gente consegue ver ali do dela. E o ombro vem um pouquinho mais em cima ali, né? Então, ele vem na diagonal ali por causa desse músculo. Desculpa, não é o ombro que vem, né? É o músculo. O ombro tá aqui, ó. Essa bolinha aqui que ela tá fazendo. Então, assim, ó, agora todo esse contorno a gente vai fazer observando o corpo dela, né? A gente tem o trapézio dela aqui desse lado também, então tem a linha do pescoço, a linha do trapézio e vai pro ombro. Certo? Então, ela tem essas linhas aqui bem marcadas, né? A gente já tem o começo. Beleza. Antes de fazer os braços, vamos tentar fazer o tronco dela, né? Então, aqui ele tá bem inclinado. Então, a gente vai seguir a caixinha aqui, né? Aqui. Ela tá com uma pequena dobra ali, então a gente vai fazer a dobrinha dela. A linha dos shorts dela começa bem aqui nessa linha da bacia que a gente fez, né? Que é um pouquinho mais em cima ali do quadril. Vou fazer o tronco aqui. Fazer a dobrinha. Ela vem um pouquinho mais pra cima, na verdade, aqui, né? Vou aumentar um pouquinho mais. A gente vê um pouquinho do lado dela ali, né? Porque a axila dela tá aqui, ó. Então, a gente vê um pouquinho desse lado. Daí, eu vou aumentar e fazer a dobrinha nela aqui. Beleza. O umbigo dela tá aqui, né? Já vou fazer pra referência. Agora, vamos fazer o quadril dela, né? Então, ele abre aqui um pouquinho. E daí, a gente pode fazer a coxa. Então, uma dica muito importante. A coxa, essa parte de cima é maior do que essa parte do joelho. Então, ela começa maior e vai diminuindo. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer esse semicírculo aqui, né? Acompanhando mais ou menos ali o quadril. E fazer um semicírculo aqui. E daí eu conecto esses dois, ó. Isso me ajuda bastante a desenhar a coxa. Tá? Ó, então a gente já tem a estrutura. Então a gente tem aqui o quadril dela vindo pra cá com a coxa. Vou fazer primeiro essa perna aqui, então. Daí aqui no joelho, né? Então, aqui, essa parte da perna já tá indo lá pra trás, né? Então, a gente vai fazer o contrário aqui. A gente vai fazer esse semicírculo aqui pra baixo. Ali, ó, ela tem a panturrilha, a gente vai abrir um pouquinho. Só que, ó, a mesma coisa, lá até o tornozelo dela, ele diminui. Tá? Então, a gente tem a panturrilha e lá no tornozelo dela, ele diminui. Aqui eu exagerei bastante por causa da perspectiva, né? Então, tá indo bem lá pra trás. Vou até fazer um pouquinho mais curto aqui. Ui! Cuidado na hora de apagar. Um pouquinho mais curto aqui. Dei uma exagerada na panturrilha dela. Tá? Beleza. O pé dela, como é que a gente faz? Lá no começo eu falei que a gente não se apegava muito em detalhes, né? Então, eu só vou fazer meio que um triângulo, por enquanto. Na verdade, mais um quadrado, né? Porque ali a gente consegue ver os dedos dela. Vou fazer ele mais assim. Pronto, meio que um pé de pato, assim. Só pra gente ter ali. Ótimo, agora outra coxa. Então, vamos fazer esses meio semicírculo, assim. E aqui do joelho eu vou fazer ele pra baixo, porque o joelho dela tá indo pra baixo. E eu vou fechar, tá?
Vou fechar agora só pra me ajudar, ó, com essa visão de que essa parte tá na frente dessa de trás. E daí ali atrás aqui, eu vou puxar e até afinar aqui, né? Certo? E o pé ali tá bem borrado, né? Mas vamos fazer de novo um quadrado só pra gente não se perder. Então, o pé dela. Espero que dê pra ver bem. Então, a gente fez o quadril dela desse lado, vamos fazer o quadril dela desse outro aqui, né? Como ela tá de shorts, ele tá um pouquinho mais apertado aqui. E eu vou juntar, né? Vou diminuir um pouco essa panturrilha, porque ela tá muito grandona. Aqui. Beleza. Olhando assim, acho que a cabeça dela ficou um pouquinho pequena. Deixa eu ajeitar a cabeça. Como eu aumentei um pouquinho, eu vou ter que fazer de novo, né? Nariz e a boca. Depois eu ajeito direitinho. Tá, vamos fazer esse braço esticado primeiro. Então, a gente já fez a bolinha do ombro ali em cima, né? Então, da bolinha do ombro a gente desce e vai pro braço. Então, o braço, ó... Vamos fazer primeiro essa parte de baixo aqui, ó. Eu já marquei a axila dela aqui, né? Eu sei que ela tá subindo aqui. Então, o braço vai sair dessa parte da axila. Vai vir um pouquinho pra baixo aqui no cotovelo. E aqui no pulso, ele diminui, certo? Então, é a mesma coisa da coxa. Aqui a gente vem... Ó, essa parte aqui, ela é um pouquinho maior, tá? E daí diminui até o pulso. Então, vem... Aqui ela abre um pouquinho, diminui até o pulso. Abre um pouquinho aqui, exagerada demais. Abrir até o pulso. Ah, a mão. A gente vai pensar em mão agora? Não, vamos pensar só numa forma geométrica. Então, eu gosto de fazer meio que esse triângulo na ponta aqui, né? Pra fazer essa ponta do dedo. E daí o polegar solto aqui, ó. Pronto, já é uma mão, né? Depois a gente, se for finalizar o desenho, aí vai lá, faz cada dedo, tudo mais, né? Agora o outro braço. Ó, esse outro braço, ele tá bem em perspectiva, né? Então, a gente tem o antebraço aqui na frente. Então, vamos começar por ele. Como ele tá na frente, eu gosto sempre de marcar primeiro o cotovelo aqui, né? O cotovelo vai ser a última parte do osso, então a gente pode bem grudar no esqueleto aqui. Aí, como eu disse, aqui é maior, né? Então, aqui a gente tem que dar uma aumentadinha. E daí diminui pro pulso. Vamos fechar a forma e depois a gente apaga, tá? Pra fazer detalhe. Então, aumenta aqui um pouquinho e diminui pro pulso. A mão dela tá fechada, né? Então, eu só vou fazer uma forma assim e o polegar dela aqui. Pronto, assim ficou melhor. Espero que não esteja muito confuso. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Esse pulso ficou muito pequeno, deixa eu dar uma aumentadinha nele. E agora a gente pode conectar o resto do braço. Ele tá bem reto, né? Então não tem muito o que se preocupar. E a gente não vê a linha da axila dela aqui, né? Então o braço dela tá encoberto aqui. Certo? Vou dar uma limpada no desenho pra ficar melhor de ver. Mas é isso aí. Só fechar aqui também, né? Então, a gente tem mais ou menos o desenho. E daí a gente vai passar pros detalhezinhos, tá? Tá, e agora pra fazer os detalhes, né? Então, a gente vai ter que apagar algumas coisas que a gente fez muito fechadas, né? Por exemplo, aqui o joelho. A gente não precisa deixar o joelho assim aberto. A gente vai ter que juntar ele, né? Então, só apaga essa parte de dentro. Vou manter o esqueleto aqui pra vocês verem. Mas dessa parte do joelho, a gente vai lá, só faz. O do joelho, quando ele tá assim esticado, é legal fazer uma entradinha assim, ó.
pra gente ver que ele tá na frente, assim, essa parte, né, ele tá indo lá pra trás, daí a perna. Beleza. Vou ajeitar esse pé, que eu não tô gostando dele. Pronto. Ó, daí eu fiz uma entradinha aqui pra dizer que o pé tá lá atrás. Esse pé de pato, né? Mas tudo bem. Beleza. Aí eu vou apagar esse outro joelho aqui, ó. Essa intersecção entre eles, né? Onde eles se encontram. E eu vou só manter essa linha aqui, ó, entrando aqui. Pra dizer que a coxa tá na frente, né? Beleza? E o último aqui, esse cotovelo, eu vou dar uma apagada também. E eu vou manter só essa linha aqui, ó, do pulso pro cotovelo, tá? E eu não encosto ela, eu vou deixar esse espacinho aqui, ó. Como ali na foto, ela também não tá encostando. Ah, deixa eu abrir ela um pouquinho mais, porque a minha ficou muito fina. Então, beleza. Vou apagar essas linhas dos pulsos aqui que eu fechei. Apagar aqui também. Aí o pé dela eu vou trazer o calcanhar um pouquinho mais pra cá, assim. Pouca coisa. A do pulso eu só vou fazer o ossinho aqui do pulso. Vou fechar. Esse outro só vou juntar aqui. Fazer o ossinho aqui em cima também. Ali ela tá com a mão mais espalmada, né? Então se você quiser fazer um pouco maior aqui, ó. A gente não vai fazer os detalhes dos dedos, mas, né? Só pra dar... Beleza? Beleza. E agora, por último, eu vou fazer os detalhes do rosto e da roupa. Vou deixar essa parte mais livre pra vocês completarem. Mas aqui tá uma foto de como ficou o meu, caso que vocês queiram se inspirar pra terminar o desenho. Lembrando que nesse momento, vocês podem apagar as linhas que não vão mais precisar. Aqui deixei a linha de ação só pra referência, tá? E por fim, vou deixar um desafio para vocês, fazerem 3 tempos, 10, 5 e 2 minutos, essa pose aqui, ó. E tentar fazer o máximo finalizado esse desenho, tá? Fazendo com estrutura, linha de ação, colocando volume, detalhes. Beleza? E sem trapacear, hein? Qualquer dúvida, os professores vão estar à disposição para ajudar no horário de aula, tá? Muito obrigada pela atenção, uma ótima semana, abraço!